Olá, paz e alegria. Sou a Melinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania, e hoje quero apresentar a figura de um santo, São Pedro Julião Eymar. Você vai dizer que provavelmente poucos conhecem esse santo. Qual a importância? Quem é ele? Você vai se apaixonar. Vou começar com uma historinha de quando ele era muito pequenininho. Tinha em torno, vamos dizer, de uns 5 anos. Um dia, sua irmã estava procurando por ele, procurou em tudo que é lugar. E aí vai achar o pequeno Pedro na igreja, ajoelhado, com o ouvido encostado no sacrário. Gente, um menino de 5 anos. E a irmã fala para ele: o que você faz aqui? Estou conversando com Jesus. 5 aninhos, ouvido encostado no sacrário. Estou conversando com Jesus. E por que desse jeito? Ela pergunta. Porque assim eu o escuto melhor. Aos 5 anos, esse menino já tinha esse conversar, falar e ouvir de Jesus sacramentado. Na sua canonização, o Papa João 23 diz, né? Aquele menino de 5 anos que encontraram no altar com a fronte apoiada no sacrário é o mesmo que tempos depois chegaria a fundar a Sociedade dos Sacerdotes do Santíssimo Sacramento, irradiando em inumeráveis legiões de sacerdotes adoradores do seu amor, da sua ternura para com Cristo vivo na Eucaristia. Então, São Pedro Julião Eymar, que desde a infância se apaixonou pelo Jesus no Santíssimo Sacramento, ele deixou para nós uma congregação de adoradores. Nasceu, né, no início do século XIX, e essa espiritualidade vai crescendo nele a cada dia, se torna sacerdote, e depois de sacerdote, ele diz que um dia, né, ele em oração, ele escuta, né, ele estava num santuário da Virgem Santíssima, e lá em oração ele sente a necessidade, ele sente que Deus, através da sua mãe, pedia que ele fundasse uma congregação para que o seu Santíssimo Sacramento fosse mais conhecido, amado e adorado. Tenho refletido sobre os remédios para a indiferença universal que se apodera de todos os católicos. De maneira assombrosa, e só encontro um caminho, um remédio: a Eucaristia. O amor a Jesus eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. Então foi isso que motiva São Pedro Julião Eymar a fundar uma congregação de adoradores. E qual é o principal objetivo? A adoração perpétua. Então, com muita dificuldade, né, imagina, ele começa com ele mais 2 amigos, sacerdotes, para adorar. Então, é muita dificuldade adorar perpétuo. O que é uma adoração perpétua? É você fazer adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Jesus exposto o tempo todo. Então, essa devoção começa a partir de São Pedro Julião Eymar. Mesmo com grande dificuldade, ele fala, né, provações, às vezes as pessoas se comprometiam, não apareciam, as escalas, né, iam sendo desfeitas. A gente conhece, né, o que é isso, a gente fazer um compromisso e depois ver as pessoas fugindo. E aí ele disse uma vez o seguinte: a minha preocupação não é com a aprovação, a minha preocupação é quando acabar a aprovação, porque a aprovação, as dificuldades, são sinais de que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí uma pergunta, né? Por que Jesus está na Eucaristia?
e a resposta dele. Tal pergunta pode ter muitas respostas, mas Jesus está na Eucaristia porque Ele ama, porque Ele nos ama e quer que nós o amemos. Temos milhares de outras respostas, mas a resposta que São Pedro Julião Eymar deixa para nós é essa. Jesus está na Eucaristia porque Ele nos ama. Ele está na Eucaristia porque quer que também o amemos. O amor, eis a razão da Eucaristia. Deus é amor. Deus é amor. Então, se eu quero conhecer a Deus, é pelo amor. Sem Ele, sem o amor de Deus, que seria de nós? E aí, Jesus, na Eucaristia, é sinal do amor de Deus. E São Pedro Julião Eymar continua: sem a Eucaristia, o amor de Jesus seria apenas um amor de morte. Passou, foi na cruz e deveria ser esquecido em breve. Mas a Eucaristia satisfaz plenamente as leis e exigências do amor. Jesus, dando-nos nela prova do amor infinito, tem direito a nela ser amado. Então, com a Eucaristia, Jesus está no nosso meio, quantas vezes sob o nosso teto, dia e noite, a todos acessível, a todos esperando na sua santa morada. Aberta, admitindo crianças, a chamando a todos com grande amor. É o Pai amoroso rodeado dos seus filhos. Quando você for na Capela do Santíssimo, pensa nisso. Esse Jesus que está lá disponível para você. Quando você se aproximar da fila da comunhão, pensa nisso. Esse Pai amoroso, esse amor infinito que se doa para nós. São Pedro Julião Eymar é para nós esse sinal, né, para que a gente conheça mais esse Jesus na Eucaristia, que a gente se apaixone mais por esse Jesus na Eucaristia. Ele fala, né, que o coração humano pede um centro de afeição e de expansão. Deus, ao criar o primeiro homem, declarou: não convém que o homem fique só. Façamo-lhes uma companheira que lhe seja semelhante. Por isso, permanecer no amor de Deus é permanecer diante do tudo que se faz pedacinho de pão por nós. Então, o grande amor, né, que Jesus nos atrai. Jesus nos atrai por esse amor. E a vida contínua é essa atração que sentimos por Ele. Ai de nós! Quão fraco é ainda em nós esse centro, né? Porque Deus ainda não é muitas vezes o centro da nossa vida. Quão confusas, raras, longamente interrompidas são as minhas aspirações a Jesus, as minhas orações. Ele me repete: quem me ama permanece em mim e eu permaneço nele. Então, São Pedro Julião Eymar, esse apóstolo da Eucaristia, foi ele que também vai inspirar, né, os congressos eucarísticos, né? A gente já teve aqui no Espírito Santo, em Vitória, um congresso eucarístico e periodicamente a igreja faz os congressos eucarísticos nacionais e internacionais. É inspiração, né? O congresso eucarístico é inspiração de São Pedro Julião Eymar. Ele dizia: é preciso fazer Jesus eucarístico sair do seu retiro para pôr-se de novo testa à frente da nossa sociedade, que sempre há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores, de uma família de amigos, de um povo adorador. Esse palácio é o nosso coração. Deus precisa reinar no palácio do nosso coração.
Então, os congressos eucarísticos surgiram como fruto desse poderoso anseio de São Pedro Julião Eymar. Ele vai inspirar toda uma devoção, não uma devoção parada, mas uma devoção operante, extenuado pela sua vida, cansado de todo o seu trabalho. Ele vai, vamos dizer, como uma vela sendo consumida no altar do Senhor. E em julho de 1868, ele já começa suas forças diminuírem cada vez mais, celebra a sua última missa e vai falecer no dia 1º de agosto de 1868. A igreja celebra seu dia no dia 2 de agosto. E quando morreu, todos proclamaram: morreu um santo. Muitos milagres aconteceram e acontecem até hoje por intercessão, de São Pedro Julião Eymar, declarado pela Igreja apóstolo da Eucaristia. Então, celebrar e lembrar a vida de São Pedro Julião Eymar é também lembrar que temos um Deus que nos ama, que temos um Deus que está presente na Eucaristia. E repetir mais uma vez a pergunta: por que Jesus Cristo está na Eucaristia? Porque nos ama e quer que nós também o amemos. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós.